Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje num bate-papo pra lá de engraçado com o nosso ator e humorista Carlos Nunes. Carlinhos, no último bloco nós estávamos falando das suas primeiras, não as primeiras, mas algumas das suas atividades profissionais aqui em Belo Horizonte, né? Você falou que vendia cartões de Natal, que depois entregava pães de queijo, mas você também trabalhou em lojas, né? Loja de couros e ferragens, loja de imóveis. E eu soube depois que essas lojas onde você trabalhou faliram. A culpa foi sua, Carlos? Não, porque sentiram minha falta, porque eu sempre fui um bom funcionário. Eu sempre fui um funcionário exemplar, isso você pode ter certeza que sentiram a minha falta. A Casa James de Couros e Ferragens na Rua Caridjosa faliu porque sentiu a minha falta. Querido, depois disso você também acabou chegando até o Exército, né? Isso. E lá era um mundo completamente diferente, né, para você. E era mais diferente ainda, porque quando eu servi o Exército ainda era o regime militar. Ah, então estava sob a ditadura ainda militar, não é? No tempo da ditadura, foi em 1979. E como é que foi essa experiência para você? E o que você aprendeu lá no Exército que você pôde aplicar na sua vida, mais tarde na sua vida profissional, como ator mesmo? Então, eu aprendi a cozinhar, a primeira coisa, que eu era da Companhia de Comando e Serviço, eu aprendi a cozinhar no quartel e eu aprendi uma disciplina também, porque a disciplina militar, na época, era muito rígida, rigorosa, né? muito rígida. Hoje nem tanto mais, né? Mas na época era muito rígida. E isso foi fundamental até para a minha vida como artista também. Porque muita gente pensa que artista é oba-oba, né? Aquela coisa assim de... Não, e não é. É verdade. É disciplina. É verdade. Disciplina é fundamental em qualquer coisa que você faça na sua vida. Mas na arte, então, principalmente, né? Isso. Porque eu tenho cuidados com a minha voz, com a minha aparência, com a minha... Né? Com tudo toda meu, a sua preparação, né? É isso que eu vendo, né? É Sim. isso que eu vendo para as pessoas. Exato. Então, eu tenho que ter cuidado com todas essas coisas. E a disciplina ajuda muito nesse ponto, né? É verdade. Carlinhos, agora falando então um pouco da sua... Eu fiz inclusive, a prova para entrar no Palácio das Artes, onde eu estudei artes cênicas, eu fiz a prova fardado. Muita gente fala que eu só passei na prova porque eu estava fardado. Você intimidou a banca julgadora, né? E o regime era militar, então tem que passar esse militar. Por falar nessa questão de ator... você já se disse algumas vezes, já se autodenominou um católico apostólico romântico. Porque eu não sou romano, então pois sou romântico. Esse é romântico, né? E você foi, inclusive, descoberto como ator ainda aos 2 meses de idade, numa encenação religiosa. Sim, não é? Eu fui o Menino Jesus no presépio. O Menino Jesus no presépio? Eu nasci em outubro. Quando foi em dezembro, mas eu nasci de 7 meses também, então eu nasci muito pequenininho. Já miudinho. Muito miudinho. Quando foi em dezembro, eu fui Menino Jesus no presépio. Nunca mais eu parei de fazer teatro. Então, começou cedo demais. Eu comecei muito cedo, mas o meu primeiro papel não foi muito bom. Não? Minha mãe falou que eu chorava muito. Aí o padre uma hora olhou e falou assim, Saulanda é minha mãe. Falou, Saulanda, tira esse menino Jesus daí, Saulanda. Esse menino não para de chorar de jeito nenhum. Praga de padre pega, porque eu choro à toa, menino. Disse que o padre jogou a praga em mim ali no presépio. E eu comecei a chorar desde pequitito, que eu choro à toa. Às vezes eu não tem nem motivo para chorar, eu choro. Você foi um menino Jesus tão chorão, né? Muito chorão. Acho que é por isso que, não sei lá. E eu já fiz o Jesus Cristo também. Eu fiz o menino e fiz o adulto. Então você já faz em várias fases da vida, né? Já fui. Inclusive, eu ia falar justamente disso. Além do seu início muito novinho, ainda bebê, o seu talento como ator, como humorista, foi ainda exercitado em vários momentos da sua vida. Inclusive, quando você estava se formando, né, acho que na 8ª série, né, do ensino fundamental, você precisava comprar a roupa da formatura, não tinha o recurso necessário, e a alternativa que você encontrou foi fazer um show e angariar os fundos necessários para isso. Como te falei, a pobreza sempre me perseguiu, né? Mas você sempre teve um jeito. Deu um jeito nela. Sempre deu um jeito. E aí tinha o seguinte, era uma professora inventou que a gente só podia formar de camisa pêssego e calça marrom. Todo mundo ia ter que ter. Já estava decidido que cada um ia como quisesse. E aí eu não tinha dinheiro para fazer. A minha mãe falou assim, olha, fazer eu faço, mas o dinheiro do pano eu não tenho. Sim. Aí eu juntei os meninos e falei assim, vamos fazer um show. Na época, Chico Anísio estava fazendo muito sucesso com o Arnô Rodrigues, que era eu vou bater pra tu, bater pra tu, eu vou bater pra tu, bater pra tu. Menino, eu mesmo escrevi o texto, a gente contava umas piadas, falava umas bobagens e dublava.
Ah, Então dublava uma música, contava umas 3 piadas, dublava outra música, cantava as 3 piadas. E o povo pagou para ver, a gente pagou com isso a minha roupa, a do outro, a de mais Olha. uns 2, e ainda pagamos o táxi para ir e para voltar. Então foi um sucesso total. O teatro sempre me salvou. Aliás, sobre isso, mais uma vez que o teatro salvou, eu fiquei muito impressionado com essa história, você tinha dificuldade com matemática na escola. Com quase todas as matérias. Mas aí o teatro te salvou mais uma vez e te fez passar de ano nessa matéria de matemática. Como é que foi isso? Então, eu inventei um espetáculo que chamava O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. E eu fazia o padre e contava toda... De novo, eu fazia o padre. Ah, tá e eu vendo? contava toda a história, como é que faz a raiz quadrada da hipotenusa com o cateto oposto, como é que era o casamento e tal. E essa peça explicar... Eu acho até que o Pachecão... Um dia eu quero perguntar isso para ele. Se inspirou eu acho, em você. Eu acho que ele se inspirou em mim. Sabe por quê? Eu apresentei em uns 15 a 20 colégios de Belo Horizonte Olha. esse espetáculo, O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. E as pessoas entendiam perfeitamente como é que se calculava a raiz quadrada, como é que se calculava. De uma forma lúdica, De uma né? forma lúdica. A gente tinha um tanto de brincadeira e com essas brincadeiras a gente ensinava. E você acabava aprendendo, então, facilmente essas coisas, Então, né? eu não aprendia. Não? Não, Mas pelo menos eu decorava. só ensinava, eu decorava. Eu só ensinava, porque matemática é cálculo. É. E cálculo eu nunca aprendi na minha vida. Tanto que eu não posso ficar rico, porque eu não vou conseguir contar dinheiro. Mas, inglês, geografia. Aí tinha a reunião lá dos professores, aí um falava assim, na minha matéria ele é péssimo, não sabe nada de matemática. O outro falava assim, na minha matéria ele é péssimo, não sabe nada de física. E eu de português falava assim, olha, ele está com 90 no meu. O de inglês falava, está com 95. Aí. Aí de história falava assim, nossa, ele sabe tudo de história. aí falava, tem que passar esse menino então. Aí me passava. O que era para decorar, você sabia. O que era Você para decorar, conseguia. eu sabia tudo, só não sabia que tinha cálculo, né? Aliás, mais uma vez o teatro foi interessante na sua vida, porque quando você esteve no Exército, né, nós já falamos que você esteve no Exército e cozinhava lá também, mas você fez uma outra coisa que foi uma iniciativa assim, pioneira, eu acredito, né? Você levou o teatro para dentro do quartel, fez encenações lá. Como é que foi isso? Como é que os militares daquela época reagiam a essas suas encenações? Então, eu tinha muitos amigos. Ó, eu fui colocado na fila para enganjar. Enganjar é continuar. É você optar por continuar no quartel. Sei. Tinha um major, que chamava Major Monteiro, e ele falava assim, Pito Nunes, não sai daqui não, Pito Nunes. A coisa lá fora está muito difícil. Olha só, isso há 35 anos atrás. Pito Nunes, a coisa lá fora está muito difícil. Não sai não, aqui você tem estabilidade. A gente dá uma divisa de sargento. Você não precisa fazer o curso não, que é muita ralação, porque eu era magrelinho. Magrelinho. Mas você devia ser a alegria do quartel, né? Eu era. E eu contava piada, tinha um sargento Joel, que era do pelotão de aprovisionamento, e aí eu e o sargento Joel, a gente fazia tanta bagunça no quartel. Um dia a gente vestiu de porta-bandeira e mestre-sala, ele tocando pandeiro. Tocando pandeiro e eu com o rodo e a vassoura, e a gente fazendo... Ora, era muito engraçado. E uma vez o Major Monteiro me colocou em cima da mesa para o batalhão passar em revista para ver o que era um bom soldado. Você acredita? Olha, tá vendo? O Leônidas Pires Gonçalves, que depois virou ministro do Exército, ele foi num acampamento eu servi ele. Falei assim, alguém para servir o general e tal. Aí eu fui servir o general. Ele ficou tão meu amigo, mas tão meu amigo, que ele falou assim, dá 2 dias de dispensa para esse menino. Aí falou assim, quando você quer a dispensa, né? O tenente do meu batalhão, todo assim, feliz, que tinha, né, da minha companhia, porque o general tinha elogiado um soldado. Quando é que você quer a dispensa? Eu falei assim, tá muito serviço agora, só daqui quando folgar. Ele falou assim, então é 5 dias de dispensa. Opa! Que eu prêmio, era safado também, Você sabia como manipular a situação, né? Que Mas maravilha. graças a Deus, assim, eu sempre me dei bem onde eu estava, sabe? Que beleza. E quando eu me formei na escola de teatro, aí eu fui para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. É isso que eu quero falar com você agora, mas só que nós vamos fazer uma breve interrupção novamente, mas quando a gente voltar, eu quero que a gente fale sobre a sua formação mesmo, técnica, em artes cênicas. E daí para frente, o seu sucesso nos palcos de Minas, ok? Combinado. Então não saiam daí, daqui a pouco a gente volta para saber um pouco mais das histórias saborosíssimas desse nosso ator e humorista Carlos Nunes. A gente volta já já.